de um e de outro. A frequência de monitores de computador são poucos que batem esse filmador. Só os mais fraquinhos, né? Que está sendo desenvolvido pelo professor aí, Edgar Oliveira Rodrigues, né? Ele pertence ao quadro da UNIC, a discussão da UNIC. Então, por ele estar fazendo apresentações em todo o estado de Rondônia, caberia a nós recebê-lo aqui também para uma apresentação, né? E essa apresentação justamente para os professores e alunos, gostaria que todos assistissem, mas infelizmente tem gente escapando assim para não se desviando para não assistir. Então, o trabalho do professor, eu, com 17 anos de magistério, acredito que é um trabalho inédito, porque vocês, quando estudaram PA e PG, trabalharam com razões únicas, né? Uma só razão. E o trabalho que ele vem desenvolvendo há mais de 10 anos, ou há menos de 10 anos, ele traduz o quê? Várias razões de uma aplicação direta, de séries infinitas. Recebam o que ele vai apresentar agora de braços abertos e os olhares bem abertos também e a mente muito mais, né? Certo? É um trabalho bonito que eu espero, eu acompanho ele há muito tempo, eu espero que ele, a partir de agora, desenvolva esse trabalho para todo mundo, todos os acadêmicos aqui de exatas verem, né? Então, com vocês aí, o professor Edgar. Inicialmente, eu quero que o aluno venha fazer uma narrativa sobre a vida do professor Edgar, que é o Luiz do sétimo de matemática. O homem e a obra. O professor Edgar Oliveira Rodrigues é paulista de Barreiras, tendo se radicado em Rondônia há mais de 2 décadas. Foi aqui em Ji-Paraná que o professor começou a desenvolver um trabalho que está impressionando a todos, aqueles que com ele tomam contato pelo Brasil e pelo mundo afora. Mas nem sempre as coisas foram assim. Longe se vão os tempos em que o professor era tido como um visionário, apenas um romântico a devanear pensamentos desconexos aos quais ninguém dava ouvido, tamborilando seus números numa calculadora manual. O quintal de sua casa modesta, o quintal de sua modesta casa foi seu escritório. Quantos litros de querosene acendeu a luz de uma lamparina até que todo o trabalho fosse concluído. Mas a persistência deste homem talvez seja maior que seu brilhantismo, superando a todas as barreiras, inclusive um glaucoma que já devora quase que totalmente sua visão. O professor Edgar conseguiu suplantar as dificuldades, o descaso, a inveja, as críticas, os desapontamentos e vai sedimentado com expressiva veemência sua teoria no vão da história. Prova disso são os incontáveis adesões de personalidades renomadas no meio acadêmico nacional. A exemplo, do doutores Cipione de Piero, Neto, Arthur Schultz de Azevedo, além de políticos como os senadores Eduardo Suplicy, José de Abreu Bianco e o ex-deputado federal e atual prefeito Idemar Cusler. Inicialmente, acolhido pela Universidade Luterana do Brasil, o professor teve seu trabalho publicado pelo Anuário Científico Logo, revista especializada publicada pela URGS. Foi a primeira instituição de ensino a ratificar a originalidade do trabalho do professor Edgar. Em seguida vieram outros, a PUC, Universidade Católica de São Paulo, através de seu Departamento de Ciências Exatas. Já emitiu parecer idêntico, elevando ainda mais a teoria. Paralelamente, convidou o professor Edgar para que exponha seu trabalho na próxima reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontecerá em julho deste ano, provavelmente em Belo Horizonte. Mas nosso cientista quer mais. Seu objetivo é chegar ao Ministério da Educação e Cultura, para que os compêndios atuais sejam modificados, uma vez que a amplitude
de suas séries infinitas com razões múltiplas, vem relacionar conceitos milenares. Para isso, um grupo de parlamentares já encaminhou a proposta ao médico para análise. E, enfim, esta figura totalmente abnegada, este verdadeiro Dom Quixote, continua sua caminhada, perseguindo e lutando contra seus moinhos de vento. Agradeço a presença de todos e a presença de vocês. Eu não sou um apresentador e vocês são espectadores. É importante as suas presenças naquilo que puderem fazer com que esse trabalho chegue ao seu destino. Antes da gente entrar diretamente na teoria, eu gostaria que o professor Francisco, alguém que estivesse projetando o reto, quisesse apresentar seu resumo para que nós possamos conversar em seguida. As razões das séries aritméticas e geométricas é um estudo quase que nasceu praticamente com a matemática. Nós somos todos colegas, escolhemos essa ciência. Embora as suas formas fossem verdadeiras, e são verdadeiras, matematicamente falando, elas sempre me incomodaram de alguma forma, porque nós observando o crescimento, a evolução de uma PA, digamos, ela é constante, aquele crescimento constante, rígido, monótono. Se fizéssemos um gráfico, os senhores conseguem ver aqui. Onde está a caneta, professor? A caneta. As progressões, embora corretas no aspecto matemático, suas formas são indiscutíveis e são consagradas no mundo inteiro, aquilo sempre me incomodou de uma certa maneira. Por que razão? Se nós fazermos o gráfico de uma PA, por exemplo, é uma função discreta, né? Mas digamos que fosse contínua, então acontece isso se fosse evolução crescente. Isso que está demonstrado numa projeção não corresponde à natureza. A natureza não é dessa forma. Na natureza existe uma outra lei que a gente viu, que todos nós sabemos, que é a lei da periodicidade. O período está em tudo. Nós somos um conjunto de períodos, batimentos cardíacos, fluxo, refluxo sanguíneo, ciclos respiratórios, ciclo menstrual, e fora de nós vemos
desde o ciclo de um elétron ao ciclo do cometa Halley, ou desse outro cometa aí que descobriram que daqui a 3.000 anos estará passando por aqui novamente. E será que estaremos todos esperando ver esse cometa passar de novo? E é o período das mangas, e o período da desova dos peixes. Tem um ditado que encerra essa ideia, a época das vacas magras, e das vacas gordas, e das vacas magras, e assim por diante. Então, na natureza, nada é constante, tudo é periódico. Eu acho que a constância está no nascer, no morrer e no renascer. O eterno nasce, morre e renasce. Não existe uma evolução constante. É a lei da periodicidade. Muito bem, isso ficava. Então, o gráfico, se fôssemos fazer o gráfico de uma evolução de um fenômeno qualquer, ele é sempre dessa forma. Pode ser até ter uma tendência, né, estatística, vocês aprendem isso, uma tendência ascendente ou descendente, mas sempre há o pico alto e o baixo, não? Muito bem. Agora, essas duas contradições da maneira que nós enxergamos ficavam na minha mente correndo paralelamente. Não havia uma confluência dos dois conceitos. Eu via as progressões dessa maneira dura, monótona, e de outro lado via o período. Então, não conseguia juntar essas duas ideias. Parece que a nossa mente, por exemplo, o caso de Isaac Newton, eu estou guardando as proporções, eu não estou me comparando com Isaac Newton, ele, em sua mente, existia aquelas cogitações sobre gravitação, mecânica celeste, aquela coisa. De repente cai uma maçã na cabeça dele e desencadeia, né, uma série de pensamentos. Parece que aquilo foi a condão que desencadeou todo o raciocínio e o trabalho dele, vocês todos conhecem. Com a gente não caiu nada na minha cabeça, mas foi também um fato curioso. Parece que uma coisa aparentemente sem a menor importância concorre para que desencadeie uma série de raciocínios e tal. Acho que com vocês também acontecem assim. Eu estava lendo uma revistinha, Coquetel, aquela de palavra cruzada, porque é da nossa índole, nós, os estudantes da ciência, mostramos, né, no quebra-cabeça, nas indagações, né? E naquela revistinha de palavras cruzadas apareceu uma questãozinha onde tinha um rei e ele tinha um palácio, né, com aquelas colunas de sustentação do palácio, e uma das suas escravas fez uma coisa que o desagradou. E ele deu como castigo a ela tinha que passar zigue-zagueando entre as colunas, contando as colunas. Então contava daqui para lá, e voltava contando, ia contando, voltava contando, e assim. Quando chegasse na 10ª coluna, ela teria que parar. E a história acabava aí. O nosso trabalho era saber em que coluna ela parou, se foi na 11ª, foi na 2ª ou na 7ª, enfim. E eu imediatamente falei, isso aqui é progressões, isso é uma coisa bastante simples, programinha de revista, né? E achei, ou apliquei mal os conceitos das progressões, ou não era para as progressões. E comecei a me bater naquilo. Não dava certo, porque acho que eu contava de lá para cá e de lá para cá, na volta, enfim. Perguntei a um amigo meu, um colega nosso, o professor Cláudio, hoje não está mais aqui, de contabilidade. Eu falei, Cláudio, você conhece progressões que tenham mais de uma razão? Não, ligaram, o que tem está nos livros, é só isso aí. Aí falei com mais algumas pessoas e a resposta foi sempre a mesma.
Eu estou preocupado com o probleminha da revista lá. A resposta estava no fim, mas eu não queria olhar, né? A gente não quer dar o braço a torcer, né? Aí fui consultar alguma literatura, se existiam progressões por mais de uma razão, não encontrei nada. Aí eu me lembro, me decidi, falei, eu vou resolver esse treco aqui e pronto. E comecei a entrar naquilo. Bom, eu estava dizendo a vocês que o conceito das progressões é um dos mais antigos, né, capítulos da matemática. E durante esses milênios, não, esse conceito foram aprimorados, foram evoluídos, foram lapidados, foram polidos, né, os gênios da humanidade que passaram na nossa área foram polindo aquele conceito. Então as fórmulas que chegam a nós hoje, ou qualquer fórmula que chegue, eu faço a comparação com uma joia. Uma fórmula é uma joia pronta, polida, acabada, ela alcança o infinito, né? É uma joia. E eu, inconscientemente, ingenuamente, comecei a procurar mexer naquilo. Eu não tinha, evidentemente, o conceito que eu estava querendo introduzir, o conceito de período, numa coisa já pronta, que são as progressões matemáticas, aritmética e geométrica. E quando a gente quer mexer numa joia pronta, de conceito pronto, a gente está como que se metendo numa camisa de 11 varas. Aquilo não dava certo. Aí eu brigava com as formas, a porcaria não funciona, o que eu estou querendo fazer, mas sempre há aquela vontade, aquela certeza que a gente tem sem poder explicar. Aí voltava, instalei no quintal da minha casa lá de uma mangueira, tudo foi desenvolvido sempre debaixo de uma mangueira, não tenho sorte, esse calor sem camisa, né? Uma lâmpada lá no galho da mangueira. E ficava até, o probleminha da revista foi ficando de lado, porque eu comecei a me envolver e encontrar uma maneira de resolver progressões com mais de uma razão. Aí foi automaticamente o problema deixando, e naquela época eu fumava muito e gosto de tomar chimarrão, embora seja paulista, não seja gaúcho. E 3 horas da manhã não comia mais e a patroa brigou comigo quantas vezes, né? Já começou devido a que nos absorve. Bem, então, após esses 5 anos, foi de 89 a 93, conseguimos então formular a resolução para múltiplas razões. Daí o nome séries infinitas com razões múltiplas. E eu, ao final dessa exposição, eu tenho a expectativa que os senhores enxerguem que está sendo apresentado um instrumento mais poderoso na matemática. Porque as progressões foram acrescidas, foram introduzidas nas progressões com um conceito importantíssimo da natureza, do universo, que é o conceito de período. Então, séries infinitas com razões múltiplas são progressões acrescidas do conceito de período. Evidentemente que o trabalho todo foi, depois de pronto, a gente começa a analisar, a dificuldade toda foi em você dar um tratamento matemático a um conceito para introduzir em alguma coisa pronta. Foi essa a grande dificuldade. Eu espero que nós tenhamos, já estão aparecendo os resultados, ela é muito nova ainda, foi publicada no fim de 95, outubro de 95, distribuída em 96. Então já temos pareceres da USP, pareceres da PUC, vamos ao SBPC, e tudo aqui feito no interior de Rondônia. Professor, autodidata, estou sendo acolhido pela universidade agora,
então não tenho sofrido preconceito, já tive as dificuldades iniciais, mas agora estou tendo carinho e a demonstração desse carinho está em vocês estarem aqui agora. Então a minha expectativa é que vocês vejam um instrumento maior à disposição da ciência. Eu vou pedir então, ela será apresentada em 3 partes: séries aritméticas, geométricas e depois a aplicação dela em cinemática. Então a primeira parte é as séries aritméticas. Eu vou pedir que projete no reto e nós vamos conversar. A segunda parte é a segunda. Se precisar apagar a luz, deixa. As fórmulas que vocês estão vendo lá em cima são 2 para o termo geral e 3 para a soma. Isso tem a condição de existência, né? Se x for igual a 0, vai implicar que nós teremos um AN igual a índice K mais y menos 1 que multiplica R. Se x for igual ou maior que 1, nós teremos o AN igual a índice x mais y que multiplica R. Essas variáveis todas nós veremos o significado dela a seguir. E para a soma nós teremos 3 formas de resolução. A quantidade de formas aumentou porque nós estamos trabalhando não mais com uma razão, um conjunto de razões de qualquer amplitude que queiramos. Então a terceira fórmula é a da soma quando x é 0, implica que a soma estão essas variáveis todas aí, nós veremos. A quarta fórmula para o caso de x ser igual a 1 e a quinta fórmula quando x é igual ou maior que 2. Bom, vamos formar os primeiros números de uma série aritmética. A lei de formação é a mesma. Eu procurei fugir ao mínimo já da conceituação. Então a lei de formação das razões múltiplas são a mesma de uma PA. Ao termo anterior nós acrescentamos uma razão. No nosso caso, como nós temos mais de uma razão, nós vamos acrescentando ciclicamente. Então, dada uma série, o primeiro termo valendo 3, e um conjunto de razões, R igual a 2, menos 5, 0, 6, 1 e 1. Nós escolhemos 6 razões, nós poderíamos escolhermos quantas razões quisermos. Se quisermos utilizar números imaginários, poderemos. Ela resolve qualquer questão de todos os sistemas numéricos, naturais, racionais, reais, imaginários, qualquer que seja, irracionais, ela resolve. Vocês estão vendo que quando nós temos uma PA, nós temos o A1 e o R minúsculo para representar. Aqui eu também representei por R minúsculo. Só que eu estou cometendo um erro aqui, porque conjunto se representa por letra maiúscula. Esse óbice pequeno nós resolveremos mais tarde. Eu não quis utilizar aqui R maiúsculo, porque eu vou utilizar R maiúsculo para outra conceituação. Então R é um conjunto de razões. E a formação está aqui, nessa tabela ao lado. Nós temos N, né, que é a ordenação, primeiro, segundo, terceiro, enésimo termo. A segunda coluna é a coluna dos termos gerais, então ela começa por 3, dá 1, 3, 1, 2 dá 5, primeira razão, somado com a outra razão, menos 5 vai dar 0, 0 mais 0, 0, 0 com 6, 6, 6 mais 1, 7, 7 e 1, 8, 8 e 2, 10, voltou lá no início, 10 menos 5, 5, 5 mais 0, 5, e ela vai crescendo indefinidamente, vai evoluindo indefinidamente. E na outra coluna também a soma dos termos. Então é 3 com 5 dá 8, 8 com 0 dá 8, 8 mais 0 dá 8, 8 com 6 dá 14, 14 com 7, 21, e vai também infinitamente. Bom, nós vamos resolver o 14º termo que nós já sabemos na tabela, que vale 15 e a soma vale 100, utilizando as fórmulas de resolução.
Então, primeiramente, vamos aos elementos. N é 14, K foi utilizado o método de recorrência. Nós vamos verificar os resultados através das fórmulas de resolução. Não vou fazer a demonstração, embora se vocês tiverem gosto, porque a demonstração completa leva de 3 horas e meia a 4 horas. E vamos fazer uma coisa mais importante, que é verificar as fórmulas se elas realmente batem. Bom, então K vale 6, que é a quantidade de razões. Então o senhor vê lá em cima, R existem 6 razões. O 2, o menos 5, o 0, o 6, 1 e 1. 6 razões. Poderíamos ter uma quantidade que quiséssemos de razão. R maiúsculo é a somatória dessas razões. Se nós somarmos o conjunto das razões lá em cima, vamos obter 5. Período, também isso é um conceito que fomos obrigados a introduzir nas progressões aritméticas. Então, período, P minúsculo representa o período, e o índice, por exemplo, o 1 é o primeiro período, P2 segundo período, P3 assim por diante. Bom, tem uma aspas aqui, um asterisco aqui embaixo, onde tem uma definição, né? Período é um grupo de termos constituído, composto por razões, e tem amplitude K. Bom, a amplitude nós vimos que é 6. Existem 6 razões. E o período, por definição, deve ser composto de razão. Então, o primeiro termo não pertence a nenhum período, porque não existe razão no primeiro período. Começa a receber as razões a partir do segundo termo. Então, esse intervalo fechado vai de A índice 2 a índice 7. A índice 2 a índice 7 são 6 razões. O outro conceito é a somatória desse período. Se nós somarmos aqui na tabela de A índice 2 a A índice 7, a soma nós encontraremos 26. Depois vem um outro conceito, que é Y. Esse Y representa a quantidade de períodos até aquele termo que nós estamos querendo. Nós estamos querendo o 14. Como existem 6 razões, então é o quociente inteiro de N sobre K. É uma divisão euclidiana, só o quociente inteiro. Então, se nós dividirmos 14, que é N, por K, que é 6, vai dar 2 inteiros. E X é o resto dessa divisão. Então, 2 vezes 6, 12, 1, 2, 14. Então, Y vale 2 e X, coincidentemente, aqui também vale 2. Pronto, de posse desses elementos, nós temos condições de calcular a soma e o termo geral do 14º termo. Bom, sendo X igual a 2, nós utilizaremos a segunda fórmula para o termo geral. A segunda fórmula está lá em cima, né? Onde diz que A índice N é igual a A índice X. A índice X, no nosso caso, vale 5, porque A índice X, então A índice 2, X vale 2. Procurando na tabela A índice 2, nós encontramos 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, com o maior prazer de explicar. Então, A índice 2, mais Y que multiplica R. Y vale 2 e R nos elementos vale 5. Então, fazendo essa operação, nós encontramos 15, que é o valor que está na tabela. Para a soma, nós utilizaremos a quinta fórmula, porque x é igual ou maior que 2 na soma. Então, a fórmula da soma é a somatória de A variando de 1 a x, ou seja, A1 até a x. Então, vamos somar de A1 até A2, porque x vale 2. Aí na tabela, somando o A1 e o A2,
nós encontraremos 8, né? 3, 8. Mais y, que vale 2, abre o colchete, somatório do primeiro período, que aí nos elementos vale 26, mais x menos 1, que multiplica R maiúsculo. Então, nos elementos x vale 2, 2 menos 1, que vai multiplicar R, que vale 5. Fechou o colchete. Mais K vale 6, a quantidade de elementos, vezes R, que vale 5, vezes Y, que vale 2, vezes Y menos 1, que vale 1. Tudo isso dividido por 2. Fazendo essas operações, nós encontraremos 100. Muito bem. Mas a matemática quer mais que isso, exige mais que isso para a sua comprovação. Ela vai ao infinito. Qualquer número que desejar, ela terá que responder. A fórmula terá que sustentar. Então, o computador que está instalado aqui, ele não tem na memória dele essas fórmulas. Ele foi feito um programa e ele é obrigado a seriar. Então, se o senhor escrever um N507 ou um N10009, nós faremos uma coisa. O computador será a nossa testemunha. Eu vou pedir que vocês, por gentileza, sugiram um número. Aí nós calcularemos aqui através das fórmulas e depois o computador vai testemunhar se o AN, aquele termo geral, e a soma também conferiu, bateu. Então eu vou pedir que um colega, um aluno, sugira um N para que calculemos. Nós vamos apagar aqui. 51. Está sendo generoso. Pode ser. Está apagado já aqui, professor? Não, apaga lá atrás. Apaga lá atrás. Onde está? Então nós vamos resolver aplicando as fórmulas e depois o computador vai testemunhar. Parece que já calculamos, né? Então vamos ver o 51. Então, ele 51. Agora vamos aos elementos. K, que é a quantidade de elementos, é 6. R, que é a somatória dos elementos, é 5. Depois vem 3, o quociente inteiro. Alguém tem calculadora? Quanto dá? 8? 8? E o X, que é o resto da divisão, 3, né, pessoal? Pronto. Com esses elementos, vamos então calcular o 50º termo e a soma dele também. Bom, se x é 3, nós temos que usar a segunda fórmula. Então, S... Perdão. A51 é igual a índice x da fórmula. X vale 3. A índice 3, quanto vale o terceiro termo? Na tabelinha. A índice 3. 0. Mais YR. Y nós vimos que vale 8, né? Vezes R, que vale 5. Então, o 51º termo será 40. Agora a soma. S51. Como x é 3, nós teremos que usar então a terceira fórmula, né? Somatória. Perdão. Quinta fórmula, é isso. X vale 3. Oba? Pois não. Sim, quinta fórmula, né? X vale 3.
Então, somatório de A variando de 1 a X, então variando de 1 a 3. Então nós temos que somar o primeiro, segundo e terceiro termo. A soma desses três termos, quanto dá? 8. Mais Y, que é 8, né? Abre o colchete, somatório do primeiro período, que é 26, mais, na fórmula x menos 1, né? X vale 3, menos 1, 2, vezes R, que vale 5, mais K, vezes R, vezes Y, que vale 8, Y menos 1, tudo sobre 2. Eu queria que vocês ajudassem a resolver. Então é S, 51, é 8, mais aqui, R$ 26 com 10 dá 36 vezes 8, quanto dá? Quanto? 2, 8, 8. Mais aqui, porque vamos simplificar esse por 2 aqui. Por gentileza, essa operação 3 vezes 5 vezes 8 vezes 7, quanto dá tudo? 8? 840. Então a soma disso tudo, pessoal, quanto dá por aí? 1136, né? Bom, vamos esperar que o computador não vá nos desmentir. Então, quanto deu a soma? A soma deu 1136. E o termo geral deu 40. Está conferido então, né, pessoal? Representa a quantidade de períodos existentes naquele 51 que o meu amigo pediu. Então, 51 é a divisão inteira, a divisão abeliana. Então é N dividido por K. 51 dividido por 6, que é a quantidade de razões desse nosso exemplo. 51 dividido por 6 dá 8 inteiros. E o resto da divisão a gente tem é o X. X vale 3. Está bem, professor? Professor, Pois não, isso daí é no conjunto com 6 razões. Sim, nós estamos trabalhando com esse exemplo aqui. Esse exemplo. Então, Pode falar. pode falar, senhor. Se você quisesse pôr 80 razões aqui, aí o Y seria outro, mas sempre você dividirá N sobre K. A fórmula é essa. Pode dizer. Isso funciona também se a gente colocar também só uma razão aí? Perfeitamente. Funciona também? Gostei. Funciona? Muito As fórmulas daí funcionam também de acordo com as outras fórmulas antigas da PRPG também? Se colocar na conjunta ali das razões, uma razão só? Já vou responder instantaneamente. Tem mais alguma pergunta sobre isso, pessoal? Ou podemos ir adiante? Olha, então a pergunta dele, por quê? A teoria é mais abrangente. Então nós vamos resolver uma PA através dos conceitos das razões úteis. Vocês estão vendo aqui? Então nós vamos resolver uma PA agora através dos conceitos das razões úteis. Onde apagar? Um momento. Pois não. Por exemplo, se eu disser para você que a soma dos N primeiros termos é 20, por exemplo, e a soma dos N últimos 40, e que a sua razão esteja inserida entre 1 e 3, se é possível você calcular quem é a razão de esta soma? A soma dos N termos dos É. Vamos considerar assim, a soma dos N primeiros termos, seja um valor.
Né? Sei. E você tem a soma dos N's últimos. Sei. E ele diga que a razão esteja, por exemplo, entre 1 e 3, por exemplo. Nós encontraremos. Vocês receberam uma postilhazinha, umas questões? Até os irracionais, Os raiz de 2, raiz de irracionais e os 3. imaginários também. Ela não se limita. Essa discussão está sendo boa, pessoal. Eu estou gostando. Eu coloquei números inteiros para facilidade. Nós poderemos resolver aqui com fracionário, qualquer irracionais, qualquer coisa. Ela tem qualquer. Essa pergunta, não sei dizer a você. Gostaria que você visse essas questões, porque aí teria que ter um conhecimento profundo da teoria. Não me atire. Eu só estou demonstrando a vocês a capacidade que ela tem de resolver qualquer N ou qualquer soma. Isso seria um desdobramento da teoria, né? Não sei dizer a você de momento assim. Vocês entenderam o que o colega perguntou? Professor, Talvez sim. você não entendeu o que ele perguntou? Pois não. Parece que ele quer saber se existe uma razão média entre as razões que você está colocando. É isso de uma razão Mas média. por exemplo, você soma os N's primeiros termos, não é? Sei. Esses N's primeiros termos, eles são providos de razões também, é lógico, né? Sei. E você soma os pois- N's últimos termos, pois os está. N's últimos termos também tem uma razão. Sim, agora sim. Se você tem que ter um conjunto de razões. Foi dado inicialmente, você vai descobrir essas razões fazendo a inversão das fórmulas. Por exemplo, você vai ter SN aqui, né? Aí vai descobrir através, como nós fazemos uma equação, né? Aqui nós descobrimos o SN. De repente nós temos o valor de SN. Agora, é necessário que você tenha um conjunto de razões. Se você tiver aquele conjunto de razões, porque nessa tabela ele vai somando ciclicamente as mesmas razões. São 6 razões, serão 6 razões somadas infinitamente. Se você tiver o conjunto de razões que volto a insistir com vocês, pode ser número fracionário, modal, número inteiro ou racional, desde que você tenha um conjunto de razões. Não é como uma de APA comum, né? Bem mais complexa. Consegui responder ou ainda não, professor? Se enxergar, se fosse lá como se encontraria Poderemos depois fazer algumas experiências, alguma coisa, para que eu possa entender melhor o que o professor está dizendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Assim, professor, tem uma pergunta assim. Quando o termo for negativo, ele não... Mesma coisa. Mesma coisa? Eu estou dizendo, o conjunto dos números inteiros, Não as razões. O termo. sim, também resolve. Nós veremos na PA que vai aparecer números negativos e tal. Então tem um detalhe aqui no computador aqui. Certo. Eu acho que não foi incluído os números negativos aqui. No número do termo. Ele dá 0 e tudo. Não, você vai calcular uma PA. Uma PA não fala, calcule o N igual a 100. Isso, eu acho que aí deve estar certo, mas eu acho que o programador aqui acho que esqueceu de colocar o detalhe do negativo aqui. O número. Não, você não. Olha assim, ali, professor, ó, o N lá. É 1, 2, 3, 4, até o 14. O 14 me deu 100 lá na soma e tal. Né? Se eu colocar menos 14, por exemplo, já não dá. Esse termo menos 14. Isso. Esses 14 começa do zero, você tem que ter o primeiro termo. Exatamente. N parte de 1. Parte de 1, na verdade. É a ordenação, aí não são números, são ordem. Primeiro termo, segundo termo.
Não é o menos para 14º termo, está certo? Tem alguma dúvida? Porque vejam só, meus amigos, eu estou indo a Belo Horizonte, a teoria foi aprovada lá, e vou ser sabatinado pelo pessoal, pelos glutinudos lá, como se chama. Então, qualquer pergunta que vocês façam, não pode ficar dúvida. Vocês estarão comigo lá. Eu não estou explicando nada a vocês. Nós estamos fazendo um ensaio para lá. Isso só mais uma finalizar. Perfeitamente, estou à vontade. Mas por que no SN ali, se eu faz memória, você usa uma frequência acumulada? Não falha ali. Lá no seu soma dos 200 que é. Sim, senhor, pois está. Parece uma frequência acumulada. Seus resultados, Paulo? É. 8, somando. Deixa eu ver. O senhor está se referindo à tabela? Ah, sim. Não é a mesma coisa que fazemos com uma PA comum? Nós estamos somando os termos, né? O primeiro termo vale 3. Somado com o segundo termo, que vale 5, teremos 8. 8 somado com o terceiro termo, que vale 0, será 8. 8 com o quarto termo, que vale 0, será 8. 8 mais o quinto termo, que vale 6, será 14. É uma soma, é uma acumulada. O que se faz numa PA, se faz aqui, só que aqui tem muitas razões. Está claro, professor? É da mesma forma, não? É da mesma maneira. Se o senhor fizer a soma de uma PA, o senhor vai encontrar o mesmo critério, só que lá tem uma única razão. Essa apresentação aqui está ótima. Posso prosseguir ou vocês têm mais perguntas? Vamos esgotar aqui. Bom, ele antecipadamente falou, e se for uma razão só? Bom, então nós vamos resolver uma PA, está aparecendo aqui, né? Nós vamos resolver o 8º termo, né? Vamos resolver o 8º termo de uma PA convencional. O 8º termo é a soma dela. Os senhores estão vendo? Tá. Então, os elementos. Vocês estão chegando lá, não? É na mesma relação. Não, você não deve mudar. Você deixa na segunda até acabar, até eu pedir para que você faça Perfeito. É isso aí mesmo. Está aqui na parte de baixo, né? Então vamos resolver o 8º termo de uma PA convencional através dos conceitos das razões múltiplas. Está bem? Muito bem. Então, N vale 8. O primeiro termo dessa PA vale 3. A razão é 5. Já estamos utilizando a conceituação das razões múltiplas. Então, 5, uma única razão, é o conjunto de razões. Depois vem K, 1, a quantidade de razões, uma razão. Depois vem R maiúsculo, que é a somatória das razões, que é o próprio 5, porque temos uma razão. Primeiro período é só o A índice 2, é aquela definição, um grupo de elementos composto de razões de amplitude K. A amplitude é 1, primeiro termo, A índice 2. E a soma desse primeiro período é 8. Por quê? O primeiro termo da razão é 3. O primeiro termo da PA é 3. E a razão é 5. Então o segundo termo é 8, né? 5, 3, 8. Y é o quociente inteiro de N sobre K. N vale 8, dividido por 1, 8 mesmo, e o resto é 0. X vale 0. Pronto. De posse desses elementos, vamos calcular o 8º termo e a soma dessa PA através dos conceitos das razões múltiplas. Como x vale 0, nós vamos utilizar a primeira fórmula lá. Então diz a fórmula A índice 8 é igual a índice
A índice K, né? A primeira forma. A índice K. K é 1. Então A índice 1 vale 3. Mais somatória mais Y menos 1. Y vale 8, menos 1, 7, vezes 0, que é 5. Então 5 vezes 7, 35 e 3, 38. Se nós resolvermos essa PA pelas formas convencionais, também encontraremos 38. Bom, para a soma, como o x vale 0, então nós utilizaremos a terceira fórmula para a soma. Então lá diz, S índice 8 é igual a Y, que vale 8 nos elementos, que multiplica somatório do primeiro período, deixa eu achar, terceira forma, Y, que multiplica o somatório do primeiro período, que vale 8, menos R, R vale 5, ambos elementos, tá bom, vale 5, mais K, que vale 1, vezes R, que vale 5, vezes Y, que vale 8, vezes Y menos 1, vale 7, dividido por 2. Fazendo essa operação, nós encontraremos 164. Utilizando as fórmulas da uma PA convencional, nós encontraremos os mesmos valores. Respondeu, colega? Não poderia ser diferente, porque a teoria é mais abrangente. Então, se ela é mais abrangente, ela resolve o que está para trás. As séries aritméticas estão encerradas. Eu estou pronto a responder as perguntas de vocês. Bom, então vamos passar a séries geométricas. Por gentileza, agora coloque a transparência nos trechos. Agora nós temos o primeiro termo vale 2 e um conjunto de razões que 0,25, 2, 1 e meio. E aqui está a formação dela. A primeira coluna são a ordenação, a segunda coluna é o termo e a terceira é a soma. Bom, o primeiro termo vale 2, o segundo termo vamos multiplicar agora em vez de somar. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 vezes menos 0,25 vai dar menos 2,5. Menos 2,5 vezes 2 vai dar menos 5. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 vezes meio vai dar menos 2,5. Volta para o início. Menos 2,5 vezes 5 dá menos 12,5. É fácil vermos que através dos conceitos de uma PG não será possível encontrar os termos aqui. E a outra coluna é a coluna da soma, o mesmo princípio da soma de uma PG comum. Novamente vamos calcular através das fórmulas do 14º termo, que nós já sabemos que vale menos 0,7825, termo geral. E a soma vale 7,15625. Tudo isso está aparecendo aí, né? Bom, vamos aos elementos. N14. A índice 1 é 2. K, e a quantidade de razões agora é 5. As aritméticas é 3. Q maiúsculo é o produto dessas razões. Se nós fizermos o produto daquelas razões lá em cima, nós encontraremos menos 1,25. Aqui nós temos o primeiro período de novo, que no nosso caso vai de A índice 2 até A índice 6, porque temos 5 razões. Somatório do primeiro período, se somarmos de A índice 2 até índice 6, encontraremos menos 5.
Y é a quantidade de períodos completos, ou seja, o quociente inteiro de N sobre K. N vale 14, K vale 5, 14 dividido por 5 dá 2. Isso que o resto é 4. Pronto, de posse disso vamos resolver o 14º termo e a soma. Sendo x igual a 4, utilizaremos agora a 7ª fórmula. Então, o A índice 14 é A índice x, A índice 4. A índice 4 na tabela vale menos 5, que multiplica Q maiúsculo, que vale menos 1,25 dos elementos, elevado a Y. Y vale 2. Fazendo a operação, nós encontraremos menos 7,8125. Para a soma, nós utilizaremos a 10ª fórmula em razão de x ser igual a 4. Então, S14 é igual estamos utilizando a 10ª fórmula, é igual a índice 1, que vale 2, mais Q, que vale menos 1,25, elevado a Y, que vale 2. Isso que multiplica o somatório de A variando de 2 até x. Se nós somarmos o segundo, o terceiro e o quarto termo, que é x, nós encontraremos 2,5. Segundo, terceiro e quarto termo, a soma, 2,5. Mais outra parte da fórmula, que é somatório do primeiro período, que multiplica Q, que vale menos 1,25 elevado a Y, que vale 2, menos 1. Tudo isso sobre Q menos 1. Q vale menos 1,25 menos 1. Fazendo todas essas operações, nós encontraremos 7,625 que está na tabela. Eu gostaria novamente que os senhores solicitassem um N qualquer para que nós possamos fazer. N75. Bom, nós temos K. Vocês vão me policiando aí por causa da vista. 5, né? Quantidade de razões. K vale 5. Nós estamos resolvendo o 75º termo em relação a esta série que está aí. R, a somatória. Está havendo alguma coisa, eu apago aqui, mas... Não, 2. Quantidade de razões. Aí nas séries aritméticas era R a razão. Aqui é o produto representado pela letra Q maiúscula, né? Q maiúsculo, que vale menos 1,25. Bom, agora vem o somatório do primeiro período. É menos 5, né? Agora vamos calcular Y, que é N dividido por K. E X, que é o resto dessa divisão. Então, 15 e X é 0. Pronto. Como X é 0, nós utilizaremos para o termo geral 7ª fórmula, né? 6ª fórmula. 6ª fórmula. Então, o A75 é igual a índice K, né? K é 5. Então, o quinto termo será quanto aí na tabela? O quinto termo. Quanto vale? Menos 5. Que multiplica Q maiúsculo, né? Elevado a Y menos 1.
É isso? Y menos 1. Y vale 15? 14. Bom, eu gostaria que alguém com a calculadora me ajudasse a fazer essa operação, para depois o computador dizer se é verdade ou não. Menos 113,6868. Continua? Bom, vamos ver se o computador vai dizer se isso é verdade ou não. Agora vamos calcular então a soma do 75º termo. Então x vale 0, nós temos que usar o quê? Que forma? Oitava fórmula da soma? Eu não me lembro, como é que vamos? O que diz? A oitava fórmula? A índice 1, muito bem. Vale quanto a índice 1? 2. Mais? É mais aqui não? Ah, sim. Vezes 1 menos 1 menos Q. Mas Q maiúsculo vale. Estou com 2 parênteses menos 1,25 elevado a Y. Y vale 15. Aqui está certo, né? Mais somatório do primeiro período, que vale menos 5. Agora é Q, né? 1,25 elevado a Y, que vale 15, menos 1. Tudo sobre você tem que fazer essa operação. Se nós errarmos, ele não vai deixar, hein? Pessoal, olha aqui, é 1 mais isso aqui, isso não é vezes não. Na forma, aqui não está. Eu estou pegando a terceira e última parte da apresentação, que é a aplicação da teoria já em cinemática. Aparece uma aplicação. Dá para colocar a outra transparência? Não. Pois vai. Pois está. Bom, então nós temos novamente duas formas que nos dão a velocidade instantânea. Isso já é uma aplicação direta da teoria. E 3 formas para calcularmos o espaço percorrido. Nós fizemos uma questão exemplo aqui, onde uma indústria quer testar um novo tipo de veículo, né? E os engenheiros colocam lá no computador os dados. Eles dão, então, o veículo vai percorrer durante 260 horas contínuas e eles inserem lá a velocidade inicial, que será 100 km por hora, e um conjunto de acelerações. Então,
esse conjunto de acelerações aí. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que já não é mais um movimento que nós conhecemos, não é mais um movimento uniforme, nem uniformemente variado, porque nós temos múltiplas acelerações. Poderíamos ter um conjunto de quantas acelerações imaginássemos. Então esse movimento deixa de ser mais aquele conhecido. E as formas de resolução, a equação horária, aquelas coisas não conseguem resolver isso. Vamos ver na tabela ao lado os primeiros movimentos desse teste. Então nós temos ele, né, a ordenação, primeiro termo, segundo, enfim, depois vem a outra na tabela T, né? Começa a ter T0, tempo inicial, T1, T2, enfim. Na tabela de velocidade, a velocidade inicial é 100 km, depois de uma hora já estará a 150, sofreu uma desaceleração, está a 70, depois subiu para 160, na outra hora não acelerou, permaneceu 160, depois caiu para 90, depois subiu para 240, uma aceleração forte aí, e assim vai ocorrendo o veículo. Bom, então nós queremos saber na 260ª hora a qual velocidade ele estava. Nós sabemos aqui que é 410 km por hora. E o espaço percorrido também, com essas acelerações e desacelerações. Então nós sabemos que foi 71.955 km. Vamos resolver então através dos conceitos das equações múltiplas. Então nós temos os elementos T, tempo 260 horas, N é 261, porque N começa por 1 e T começa por 0. Tá. K é 9, a quantidade de acelerações, nós temos aquele conjunto de acelerações ali, 9 acelerações. F é a somatória dessas acelerações que vai dar 10. Primeiro período vai então de A2 a índice 10, porque nós temos 9 acelerações. A somatória desse primeiro período, a soma da segunda velocidade até a 10ª velocidade, vai dar 1240. Y é o quociente inteiro de N sobre K. Se nós dividirmos N 261 por 9, encontraremos 29. E o resto, x vale 0. Pronto, de posse disso, vamos achar a velocidade instantânea e o espaço percorrido. Como x é igual a 0, nós vamos utilizar a 12ª fórmula. Então, a 12ª fórmula é A índice K. K vale 9. A índice 9. Na tabela, índice 9 corresponde a 130 km por hora. Então, a índice 9. Mais y menos 1, ou seja, y aqui nos elementos é 29, menos 1, 28, vezes r, que é 10. Fazendo essa operação, nós saberemos que esse veículo estará a 410 km por hora, depois de percorrer 260 horas. O espaço percorrido, nós vamos utilizar, então, a 14ª fórmula. Então, nós temos x vale 0, a 14ª fórmula. X0 está. Então, é y que vale 29, que multiplica o somatório do primeiro período menos r. O somatório do primeiro período é 1240, menos r que vale 10. Fecha o parênteses. Mais k que vale 9, r que vale 10. 29 que é y, vezes 28 que é y menos 1. Continuando na fórmula. Menos, entre parênteses, a velocidade inicial que é 100, mais a velocidade final
que é 410 que nós vimos agora. Tudo isso dividido por 2. Fazendo a operação, chegaremos a 71.955 quilômetros que ele percorreu com essas acelerações. Muito bem. Acho que não pergunto não, a colocação da forma aqui na primeira explicação das projeções ali. Uma razão deu o resultado aqui no caso usar um exemplo que se usa normalmente na cinemática, que dará a mesma coisa utilizando essa forma, utilizar uma aceleração, utilizar essa forma para fazer um exemplo comum. Isso é óbvio, sendo que na outra forma também não é nem uma pergunta, é só uma colocação de exemplo. Na primeira questão, no primeiro exemplo, no segundo, na transparência, Sim. o Fernando perguntou se funcionava com uma só. Exatamente. Então aqui também é óbvio. Mas eu mostrarei. A matemática nós precisamos da prova. Eu agradeço a colocação. Então, a última transparência vai fazer o que o professor está colocando. Nós vamos resolver duas questões clássicas de cinemática, uma do movimento uniforme e outra do uniformemente variável, com os conceitos das razões múltiplas. Pode trocar a transparência, beleza? E aí nós já encerramos a apresentação. Oi, mãe? Nós vamos resolver através da razão múltipla. Nós temos uma velocidade média de 60 km horários e um tempo de 12 horas. Então, vamos achar qual a velocidade instantânea. Evidentemente, isso é uma coisa óbvia, é desnecessário dizer que após 12 horas o veículo continuará andando a 60 km por hora. Mas é necessário que se demonstre isso através dos conceitos. A teoria tem que abranger tudo. Então nós vamos resolver uma coisa que já sabemos. Peço desculpa a vocês, mas vocês entendem a necessidade. Então, nós temos uma velocidade média de 60 km por hora e queremos saber o espaço percorrido após 12 horas. Será 720, 60 vezes 12. Mas vamos utilizar os conceitos para trabalhar. Então, T igual a 12 horas, N igual a 13, R, que é a somatória das razões, que é o conjunto de acelerações de cada um, o conjunto de acelerações é zero. O movimento é uniforme e não existe aceleração, zero. K é igual a uma aceleração valendo zero. O primeiro período é o próprio A2. A somatória das razões é zero e a primeiro período é a índice 2. A somatória desse primeiro período é o próprio 60. Porque se no primeiro instante está 60, no segundo instante também estará 60, devido à aceleração ser zero. R é zero, que é a somatória das acelerações. Y é 13 por quê? N dividido por K. 13 dividido por 1 é 13 e o resto é zero. Então, resolvendo, achando a velocidade instantânea, nós aplicaremos a 12ª fórmula. Está aí a 12ª fórmula. V índice 12 será V índice K. K é 1. Então a primeira velocidade é 60. Mais y menos 1 vezes 0. Como R é 0, chegamos ao resultado que sabíamos, 60 km horário será a velocidade em qualquer instante. E o espaço percorrido? Nós aplicaremos a 14ª fórmula. A 14ª fórmula está aqui embaixo, se x é 0, y que vale 13, que multiplica somatório do primeiro período, 60, menos R que vale 0, mais K que vale 1, vezes R que vale 0, vezes Y 13, vezes Y menos 1, 12,
menos, entre parênteses, a velocidade inicial, que é 60, mais a velocidade final, que é 60 também. Fazendo todas essas operações, chegaremos a 720 km por hora, que já sabíamos. E se utilizássemos as fórmulas convencionais, também chegaremos ao mesmo resultado. Finalmente, o movimento uniformemente variável. Nós temos a velocidade inicial 30 metros por segundo, aceleração 6 metros por segundo ao quadrado, o tempo 15 segundos. Então nós queremos calcular a velocidade instantânea após a inicial 30 metros por segundo. N, 16. K, quantidade de acelerações, uma aceleração. R, 6 é um conjunto de acelerações, 6. Primeiro período é o próprio A2. A somatória do primeiro período é 36, porque se no primeiro instante estava a 30, a aceleração é 6, no segundo instante estará a 36 metros por segundo. Finalmente, Y. 16 dividido por 1 vai dar 16 mesmo, e o resto é 0. Vamos calcular a velocidade instantânea, então. Nós utilizamos a 12ª fórmula. Vende-se K. K vale 1, a velocidade inicial é 30, mais Y, que é 15, vezes R, que é 6, 120 metros por segundo, estará no 15º instante. E finalizando o espaço percorrido, nós vamos utilizar a 14ª fórmula, S15 igual a Y, que vale 16, e multiplica o somatório do primeiro período, que vale 36, menos R, que vale 6, mais K, que vale 1, R, que vale 0, Y, que vale 16, Y menos 1, que vale 15, menos a velocidade inicial, mais a velocidade final. E nós vimos que vale 120, a velocidade inicial 30, tudo dividido por 2. Fazendo as operações todas, nós encontraremos 1.120 metros por segundo, que foi o espaço percorrido nesse instante. Então as fórmulas também resolvem as questões anteriores, tá? Que nós já conhecemos. Agora eu vou pedir que passe o argumento final e a cada um das partes, né? O tempo na 9. Certo. N é 1, P é 0. Correto. Aí o tempo é 9. Esse tempo 9 segundos, 9 horas, né? É o tempo, aí ele vai dar uma velocidade de 110 km por hora, né? É isso? Né? Correto? E o espaço percorrido vai ser 1.235. Esse tempo é o tempo final. Ocorreu em 9 segundos, ele chegou a uma velocidade de 110, depois passou por 240 e tudo mais, né? E chegou a 110. É isso? Correto? Com essas acelerações aqui. Correto? Só que acontece o seguinte, na física, acontece o problema do seguinte: a quanto tempo ele vai correr, por exemplo, com a aceleração 50, a quanto tempo ele vai correr com a menos 80, a quanto com a 90? Da mesma maneira que vocês calculam as questões de física normal. Se está dito em metros por segundo, ele vai correr naquela aceleração um segundo, unidade do tempo, ou então por hora. Mas acontece, vai correr 80 km por hora, se a aceleração mudar no outro instante, será menos 50 km por hora. Isso, aí no trabalho das aplicações de razões múltiplas, as razões é um conjunto. Correto? É um conjunto, no caso tem 9 acelerações aqui, né? Sim. Certo? É um conjunto. E elas estão dentro desse movimento. Elas vão ser aplicadas, não sei a que intervalo de tempo vai ser aplicado no movimento. É isso? Exatamente. Os movimentos. Porque se é dividido, ó, o senhor divide aqui o número, né, pelo K. Né? Quer dizer, esses intervalos vão ser introduzidos nesse tempo. Certo? O problema que eu achei aqui por exemplo, aqui tempo A1, essa primeira aceleração aqui, essa primeira razão, vai ser, né, entendeu?
Quando você vê o conjunto lá em cima, você está falando da questão anterior, né? Da parte anterior. Da parte inferior. Você quer, professor, volte. Ele está com ele na mão aí, pode continuar. Mas eles estão jogando? Eu queria que eles vissem. Você está fazendo uma pergunta, eu quero que os colegas vejam. Aquela questão de engenheiro que a questão. Isso, aí eu li aqui. Olha lá. Quando o veículo atingir a velocidade de zero, o teste será início com as acelerações do conjunto. Olha lá. Vocês estão enxergando o conjunto de acelerações aqui? Não estou vendo. Estão vendo? Menos 50, 80, não sei o quê? Então, o conjunto dessas 9 horas. é o conjunto. 9 acelerações. 9 acelerações. Esse T não. E se refere a quilômetros por hora. É isso que está escrito. Velocidade Então, 110. quando você partiu de 100 quilômetros, na primeira hora você já estará a 150 quilômetros, porque você acelerou 50 quilômetros por hora. Na segunda hora, essa sua velocidade instantânea caiu para quanto 70, porque você desacelerou. Você foi desacelerando. Então quer dizer, a cada hora a aceleração vai mudar. É a cada hora. É a cada hora. Igualmente nas questões convencionais. Está certo, professores? A cada hora. É porque eu não consegui entender, porque eu achei que, por exemplo, 50 a aceleração seria 50 por um certo determinado. Aí menos 80 já não seria o mesmo. E assim seria. Quando você resolve na equação de Torricelli, equação horária, é a mesma coisa. Eles dão a unidade de tempo. Um veículo está com aceleração de 30 metros. Está vendo, pessoal? Aí na pergunta dele, professor. Sim, senhor. Se uma aceleração dessa, o tempo não fosse o mesmo, uma coisa que durante um segundo, na outra durante 2, na outra durante 3, essa aceleração diferente da pergunta do inicial. Bem, aí também a física, nem as equações existentes também resolvem, não tem, né? Resolver individualmente. É. Você varia a aceleração, a intensidade da aceleração dentro de um tempo. Se você variar o tempo, não é possível, né? Da mesma maneira, quando nós resolvemos, os professores de física sabem disso. Movimento uniforme. Um veículo partiu a 30 metros por segundo e acelera quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo, não é? Então, ele vai recebendo um incremento na velocidade de 6 metros. No primeiro instante ele está a 30, no segundo a 36, no terceiro a 42, no outro a 48, é assim, né, pessoal? Da mesma maneira, só que nós temos várias acelerações. Esse é o problema do macaco. Sim. Anda. Veja só. Isso são as razões. Exatamente. Então, para resolver, eu também não vou resolver aqui, porque eu queria ter um conhecimento bem sólido da teoria. Agora, essa questão, o senhor perguntou, eu lendo na revista Isto É, aquela perguntinha de Virgínio, de Virtus, uma coisa assim, né? O problema do lá que estava numa casinha, ele só fazia com 2 razões. Eu peguei e aumentei isso daí, elevei esse problema, exagerei esse problema, para que você sentisse, e mandei para Isto É também essa questão. Aí o editor me respondeu: professor, é uma teoria nova, eu não posso colocar isso, porque não vão solucionar. Isso, se quiserem, eu tenho respostas. Uma hora o professor Francisco pode conhecer o senhor. Esse da robótica também é bem interessante. Esse problema do macaco, com essas razões,
Cabe dentro daquelas formas? Perfeitamente. Ao meu entender, ele é só solúvel aplicando os conceitos da lei. Porque ali no período ele anda 18. No período ele anda 18. Andou 18 posições. E aquela distância toda por 18, e faltando um pedacinho que vai somando isso, andando de voltando e chega ali. Nós temos a resposta, depois a gente poderá mostrar a vocês. Eu vou pedir para passar o argumento final e a conclusão. Já está em foco. Então, o senhor me deixa uns 2 minutos e meio. Por gentileza, pessoal, o argumento final, quero que os outros façam uma série de ler. Você já colocou o argumento final? É o seguinte, a ciência no Brasil, é necessário dizer como é tratada. Tratada com os pés. E eu fui bastante retalhado, primeiro, porque eu sou do estado que não é o mais desenvolvido. Sou um país do terceiro mundo. Quando eu estive em São Paulo, eu fiquei quase 2 meses lá. Eu fui na Pontifícia Universidade Católica, para lá fazer serviço no trabalho do Dr. Schultz, depois estive no SBPC, onde fui tentar credenciar o trabalho, depois veio o credenciamento. Eu estive na USP, estive na Fundação de Guardas, e fiquei muito tempo. E ouvi sempre duas coisas que me marcaram. Tive com o senador Eduardo Suplicy 3 vezes com ele e morava lá na imensa mansão lá no Jardim Europa, na Rua Áustria, na Rua Grécia, perdão. E ele me recebeu sozinho, a patroa dele, a Marta Suplicy estava em Nova York, os filhos dele, um é aquele Supra, né, com o cabelão e tal. E ele é doutor em economia, já deu aula, na USP e tal. Aí deu meu trabalho, leitura dinâmica, fiquei 1 hora de frente a ele lá, esperando ele ler o trabalho. Não disse uma palavra. Aí fomos lá para a cozinha, depois fazer chá lá, e uma pessoa bastante espontânea, bastante simples e tal, mas inteligentíssimo, né? Ele, então, professor, um arzinho assim. Então, professor, o senhor é um pesquisador do Rondônia, a gente fala, nunca ouvi falar nessa cidade, que significa, não sabia agora. Então quer dizer que o Rondônia, alguns